Queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós faremos a resolução das aulas 27 e 28, conforme nós vimos e ouvimos toda a explicação do conteúdo. E para quem não lembra qual foi o conteúdo trabalhado, coesão textual, certo? Lá nós trabalhamos as diversas formas que o aluno, que o estudante encontra para que ele possa fazer corretamente a coesão textual quando necessário, certo? Então, a primeira questão que aparece para nós é a seguinte: leia com atenção as frases dos dois itens a seguir. Item 1. Sob o doce mel escondem-se venenos terríveis. Segundo ponto. Um homem sem ofício é escravo de todos. Terceiro ponto. A memória diminui se não é exercitada. Último pontinho. Lembra-te, ó homem, de que és pó e ao pó retornarás. Item 2. Quando Prometeu fez o homem, deu-lhe 2 sacos para carregar. Um com os defeitos alheios, o outro com seus defeitos próprios. Segundo pontinho. Os homens levam o primeiro na frente e o segundo atrás. Terceiro pontinho. Eis porque sempre estamos prontos a ver os defeitos dos outros, mas nunca percebemos os nossos. E aí nós vamos passar para as questões. Tanto o item 1 quanto o item 2, que nós acabamos de realizar a leitura, são constituídos de frases corretas, bem construídas e dotadas de significado. No entanto, é possível perceber que apenas no item 2 há um texto, letra A. O que falta às frases do item 1 para que formem um texto? Então vamos relembrar qual é o conceito de texto. Texto é toda palavra, frase ou ideia que é carregada de comunicabilidade. Ou seja, se em uma palavra, em uma ideia, em uma frase, eu consigo ter um entendimento, eu chamo de texto, tá? Texto é todo um emaranhado de palavras que tem um sentido. Então, olha só a resposta. Falta uma relação de interdependência entre as frases. Todas possuem significado isoladamente, mas não se articulam para construir um significado geral. Ou seja, cada pontinho daquele tem um significado, porém é um significado isolado. Quando você encerra aquele pontinho com um ponto final, você percebe que ele não tem correlação com o próximo pontinho, tá? Letra B. Porque as frases do item 2 formam um texto, embora contenham praticamente o mesmo número de palavras das frases do item 1. Olha só a resposta. Diferentemente do que ocorre no item 1, as frases do item 2 se articulam, ou seja, elas estão conectadas, mesmo estando separadas por pontos. Há palavras que as entrelaçam, criando correlações de sentido entre elas. As palavras primeiro e segundo estabelecem relações com o que se disse na frase anterior. A última frase deste item se inicia por eis, porque, segmento indicador de algo que decorre do que se diz no segmento anterior, tá? Então vocês percebem que todas as frases que estão no 2 têm uma correlação, cada pontinho vai fazer a explicitação do anterior, tá? Questão 2. O trecho a seguir contém palavras cujo significado só pode ser percebido por associação com outras palavras do texto, exatamente por serem responsáveis pela amarração entre as partes do texto. Tais palavras são chamadas de marcadores de coesão textual. Leia-o com atenção. Antes dos anos 60, ninguém sabia os seus nomes, muito menos conhecia suas músicas. Chegaram a ser esnobados por um executivo da gravadora DEC, que os dispensou com esta célebre inconsequência: não gostamos do som de vocês. Sobre as referidas palavras é correto dizer que 1. Os pronomes seus nomes, suas músicas e os dispensou têm como referência certas pessoas sobre quem o enunciador está falando,
mas que não vêm identificadas no interior desse trecho. Aí você vai associar, é falso ou é verdadeiro? Então, aguardem aí as respostas de vocês. 2. O pronome vocês tem como referência as mesmas pessoas indicadas pelos pronomes seus, suas e os. Então, façam uma associação aí. 3. O pronome que tem como referência um executivo da gravadora DEC. E são corretos ou correto apenas 1, apenas 2, apenas 2 e 3, apenas 1 e 2, ou a letra E, 1, 2 e 3. E aí, o que vocês consideram? Qual foi a letra que vocês marcaram? Muito bem, para quem marcou a alternativa E, 1, 2 e 3 estão corretas, tá? 3. Suponha agora esse trecho complementado pelos acréscimos finais. Olha só. Antes dos anos 60, ninguém sabia os seus nomes, muito menos conhecia suas músicas. Chegaram a ser esnobados por um executivo da gravadora DEC, que os dispensou com esta célebre inconsequência: não gostamos do som de vocês. Além disso, conjuntos de guitarristas não têm futuro. O desastrado profeta estava explicando a ninguém menos do que aos Beatles em 1962, porque não investiria no que seria o maior sucesso musical do século XX. Com a complementação, examine agora se é possível identificar as referências dos mesmos pronomes da questão anterior, tá? 1. Seus, suas, os e vocês são catafóricos e tem como referência Beatles. 2. O sujeito de chegaram está apagado. Trata-se, pois, de um exemplo de coesão por elipse. Para explicitá-lo, poderia ser usado mais um catafórico, eles, ou o próprio nome Beatles. 3. O pronome vocês, como está indicando a pessoa com quem se fala, não pode ter a mesma referência do pronome os, que serve para indicar a pessoa de quem se fala. E aí ele faz a pergunta, né, com as mesmas alternativas, só que agora fazendo a complementação. E muito bem, para quem marcou a alternativa A, apenas 1 e 2 estão corretas, tá? Então verifique aí no seu material se você fez essas marcações. Questão 4. O que transforma um político em estadista, em líder nacional, é exatamente a alternativa. O caminho para se opor a interesses e conveniências da política global. Dou exemplos recentes: o de Gandhi, na Índia, que não se submeteu ao domínio inglês, lutou sem violência pela soberania de seu país, promoveu aquela marcha do sal, que poderia parecer uma palhaçada regional, mas uniu seu povo e mostrou que ele tinha condições de gerir o seu próprio destino. No segundo parágrafo, só não tem o mesmo sujeito os verbos uniu e mostrou. Letra B, lutou e promoveu. Letra C, poderia parecer e uniu. Letra D, mostrou e tinha. E letra E, submeteu e lutou. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Muito bem, para quem marcou a alternativa C, poderia parecer e uniu, certo? Questão 5. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir os riscos do infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que: letra A.
A expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. Letra B. O conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Muito pelo contrário, aqui é uma soma, ó, mas também, tá? Então, elimina a letra B. O termo como morte súbita e derrame introduz uma generalização. Não, ele colocou aqui, ó, que pode ocorrer, tá? D. O termo também exprime uma justificativa. Então você tem que observar. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue, tá? Então, muito bem para quem marcou a alternativa A, ok? Vamos lá para a questão 6. A vida afetiva de Boris Becker foi sempre uma atração a mais para os torcedores alemães. Depois das raquetadas, o excepcional atleta parecia com uma loura cada vez mais bela do que a anterior. Desde o final de 1991, quando o alemão começou a namorar uma negra, a atriz e modelo Bárbara, o racismo exaltado está azedando a mais a bela história de amor do supercampeão. O ídolo das quadras a conheceu durante a disputa do Australia Open. Os fascistas alemães não perdoaram um dos símbolos da força e da eficiência germânica por ter escolhido uma moça negra como companheira. Bárbara foi massacrada pela imprensa racista e humilhada por fãs do tenista, tá? Claro que nenhum tipo de preconceito será levado como algo normal. Zero preconceito e a melhor forma é a denúncia, tá? Letra A. Depois de ler com atenção essa notícia, copie todas as palavras ou expressões utilizadas pelo autor para substituir Boris Becker e evitar sua repetição. Explique por que elas criam uma imagem positiva do tenista, tá? Então, olha só a resposta. O excepcional atleta, o alemão, supercampeão, o ídolo das quadras, um dos símbolos da força e da eficiência germânica, tenistas, as expansões lexicais, ou seja, o que são essas expansões? É a quantidade de termos que eu utilizo para a mesma pessoa ou objeto, tá? Então, para Boris Becker foi utilizado todos esses termos aqui, que fazem parte do léxico da língua portuguesa. Então, essas expansões lexicais criam uma imagem positiva, porque olha o tanto de termos que foi utilizado para ele, termos positivos, vamos dizer assim, pois destacam traços e características valorizados positivamente pela sociedade, tá? Então, realmente, quando vocês estiverem trabalhando isso, de não repetir, vocês estão trabalhando a expansão lexical. Suponha agora que, em vez de expansão lexical usada pela revista Veja, um outro redator tivesse escolhido os seguintes termos para substituir Boris Becker: o exibicionista, o Dom Juan germânico, o Papa Títulos, o figurão das quadras, um dos símbolos do poder neonazista, o atleta canastrão. Que efeito produzem essas novas escolhas de palavras? Será que positivas ou negativas? Olha só a resposta. Com essas alterações, o texto nos induz a criar uma imagem negativa de Boris. Todos os termos selecionados para substituí-lo são depreciativos e desvalorizados em nosso universo cultural, tá? Realmente devido ao fator e à etimologia das palavras. Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.